Olá, vamos iniciar nossa aula de agora, desse dia, falando sobre a teoria de Maslow. Falar um pouco sobre a biografia de Maslow, né? Ele nasceu em Nova York, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, em 1908. Seus pais eram russos, imigrantes russos, uma família grande, né? São 6 irmãos, com ele 7. Ele iniciou sua vida. Primeiramente, ele entrou na faculdade de Direito, mas logo depois ele desistiu, porque ele viu que não era aquilo que ele se sentia chamado. Casou-se com uma parenta, uma prima, e aí mudou-se para um outro estado, para Wisconsin, né? Wisconsin. E aí ele começou a se interessar muito pela psicologia, né? E aí ele entrou na universidade, se graduou, e depois disso ele voltou para a cidade de Nova York, em 1935, e começou a lecionar na faculdade do Brooklyn. Ele se interessou muito pela questão da motivação humana, o que motivava o ser humano. E a partir desse interesse, ele produziu muitos artigos que culminou, né? O cume de todos esses artigos foi o que nós chamamos hoje, e o que ele também chamou de teoria da hierarquização das necessidades humanas. E após isso ele se dedicou, após essa construção desses artigos e dessa teoria da hierarquização das necessidades humanas, ele se dedicou muito à administração da faculdade, né? E aí ele criou uma obra muito conhecida hoje, chamada Motivação e Personalidade. Na década de 60, Maslow se envolveu muito com a área de gestão de negócios. E aí ele já passou a relacionar seus estudos de gestão com suas teorias motivacionais que ele já tinha pensado e criado anteriormente. Ele morreu aos 62 anos, em 1970, vítima de um ataque cardíaco. Então vamos ver um pouco o que é essa teoria da hierarquização das necessidades humanas. Então Maslow, ele apresentou uma teoria da motivação segundo a qual as necessidades humanas, as minhas necessidades, as necessidades de qualquer pessoa, elas estão organizadas e dispostas em níveis hierárquicos, tá? Onde esses níveis hierárquicos, tem uma hierarquia de importância e de influência, né? E essa hierarquia de necessidades, ele construiu como se fosse uma pirâmide dividida em vários níveis, onde você tinha a primeira, né, as necessidades mais básicas embaixo, na base da pirâmide, e à medida que você ia realizando essas necessidades, você ia passando para as de cima. Então ele criou essa pirâmide de Maslow, que a gente chama, que é essa teoria da hierarquização das necessidades humanas, onde ele colocou na base da pirâmide as necessidades fisiológicas básicas, depois necessidades de segurança, posteriormente necessidades sociais, depois autoestima e, por último, no topo dessa pirâmide, autorrealização. Então, como eu disse para vocês, na base da pirâmide estão o quê? As necessidades fisiológicas, que são aquelas necessidades mais simples, mais básicas de um ser humano. E no topo estão o quê? As necessidades de autorrealização, que são as necessidades mais complexas. Mas para que eu possa chegar a esse topo, eu tenho que primeiro preencher as da base da minha pirâmide, né? Então é necessário suprir todas as necessidades anteriores, ou seja, começar pela primeira, pela básica lá, que é as necessidades fisiológicas. E Maslow pensou num ciclo, que existe esse ciclo motivacional, ou seja, a motivação ela é um estado cíclico, ou seja, constante na vida de uma pessoa. E quando esse ciclo motivacional ele não se realiza, aí vem o quê? A frustração do indivíduo. E aí ele colocou esse ciclo motivacional composto por etapas, né? Onde você tem o estímulo, que faz perceber a necessidade, essa necessidade ela precisa ser
ser suprida, então ela vai gerar uma tensão, né? Essa tensão entre a necessidade que eu tenho, o comportamento que eu vou ter para que essa necessidade ela seja suprida, vai criar essa tensão. Quando eu gero esse comportamento para ir suprir essa necessidade e ela é suprida, eu consigo satisfazer, então vem a minha satisfação. Quando eu me satisfaço, vem o meu equilíbrio, porque vem tudo a normalidade. Então é esse ciclo motivacional. Eu tenho que estar acontecendo, e se não tiver acontecendo esse ciclo motivacional, alguma coisa está errada comigo, né? Então eu vou colocar o quê? A minha frustração. Eu vou ficar frustrada, por quê? Porque eu não consigo satisfazer aquela minha necessidade. Então eu tenho uma necessidade que é gerada por um estímulo, fome, criei uma necessidade, eu estou com fome. Essa fome vai me fazer o quê? Uma tensão, porque eu vou ter um comportamento de suprir essa necessidade. Eu tenho que comer, então eu vou buscar um alimento. Então, se eu consigo esse alimento, vem a minha satisfação. E aí vem o quê? O meu equilíbrio. Está suprida a minha necessidade. Então, essas são as etapas do ciclo motivacional. Então, as etapas da pirâmide proposta por Maslow, vamos ver cada uma delas separadamente, mas bem superficialmente, né? Então, as necessidades fisiológicas, como eu disse para vocês, elas estão onde? Na base da pirâmide, é a primeira, né? Então, necessidades fisiológicas, o que são? É a necessidade de alimentação, fome e sede, necessidade de sono, de repouso, ou seja, você tem cansaço, você precisa repousar, você precisa descansar, de abrigo, casa, né? Por quê? Porque tem o frio, tem o calor, você precisa desse conforto, desejo sexual, etc. Então, isso são as necessidades fisiológicas, que são as necessidades que ficam na base da pirâmide, e elas estão relacionadas a quê? A minha sobrevivência e a preservação da espécie. Então, elas são básicas. Então, caso alguma dessas necessidades, que são as necessidades fisiológicas, ela não for alcançada, o que vai acontecer? O comportamento do indivíduo vai ser dominado por uma busca de satisfazer essa necessidade. Para quê? Para que essa pressão que ele sente, ela possa ser aliviada, como está lá no ciclo motivacional, o ciclo das etapas motivacionais que Maslow compôs. Aí vem a necessidade de segurança. Então, quando a minha necessidade fisiológica, ela está suprida, então eu passo para a próxima nível de hierarquia, que é a necessidade de segurança, que é o quê? É a busca de segurança, de estabilidade, é a proteção contra uma ameaça ou privação e a fuga de um perigo. E elas surgem quando? Surgem apenas quando as necessidades fisiológicas elas já foram alcançadas. Fome, sede, abrigo, né? Tudo isso já foi alcançado, então eu vou para a minha necessidade de segurança. E ela tem uma importância muito grande no comportamento de cada ser humano, de cada indivíduo. Porque muitas decisões incoerentes ou arbitrárias que a gente vê dentro de uma empresa, ela pode gerar o quê? Ela pode gerar toda uma insegurança dentro do seu colaborador, né? Por quê? Porque ele vai se sentir ameaçado com relação à sua permanência no emprego, né? Então, essas duas primeiras necessidades, elas são consideradas primárias para qualquer ser humano. Necessidade fisiológica e a necessidade de segurança. Então, elas são as necessidades primárias de um ser humano. Após a necessidade de segurança, vem as necessidades sociais, que são o quê? Necessidade de você se associar, de você participar de um grupo, de aceitação por parte dos companheiros, da troca de amizade, de afeto e de amor. Então, essas necessidades sociais. E elas surgem no comportamento de um indivíduo quando as necessidades fisiológicas e de segurança já estão relativamente satisfeitas, ou seja, quando as necessidades primárias, elas estão relativamente satisfeitas, digamos assim, equilibradas. Quando elas não são supridas, aí o que acontece? O indivíduo vai se tornar cada vez mais resistente, antagônico,
hostil em relação às pessoas que o cercam. E essa frustração que o ser humano, que o indivíduo está sentindo, ele vai conduzir o quê? Uma falta de adaptação social, ao isolamento, à solidão. Então é importante, por quê? Porque é importante dar e receber afeto. É uma necessidade que a pessoa tem. Então é importante para cada ser humano dar e receber esse afeto. Aí posteriormente, acima da necessidade social, existe a necessidade de estima, que está muito relacionada com o quê? Com a maneira pelo qual o indivíduo, o ser humano, eu me vejo e me avalio. E vai envolver o quê? A minha autoapreciação, a minha autoconfiança, a necessidade de aprovação social e de respeito, de status, de prestígio e de consideração. Então, a satisfação dessa estima, ela vai conduzir o quê? A sentimentos de força, de capacidade, de valor, de utilidade, de eu me sentir que eu tenho um valor, que eu tenho uma estima. E quando ela não é suprida, vai gerar em mim o quê? A frustração, que vai criar sentimentos de inferioridade, fraqueza, dependência e desânimo, né? Então, todas essas necessidades, elas podem gerar em mim um ponto positivo ou um ponto negativo. E por último, a necessidade de autorrealização, que é o topo, né, da cadeia, se vocês estão lembrados bem. O topo dessa pirâmide, autorrealização, é a última hierarquia das necessidades, né? Então são o quê? São as necessidades humanas mais elevadas. Estão relacionadas a quê? A realização do próprio potencial e do meu autodesenvolvimento contínuo. E vai se expressar por meio do meu impulso, né, para me tornar sempre mais o que eu sou. E o indivíduo, ele vem ser tudo o que pode ser. É você se autorrealizar, tá? Então, aspectos fundamentados por Maslow quando ele construiu essa teoria. Então, foi que ele percebeu que as necessidades humanas, elas assumem formas e expressões que variam conforme o indivíduo. Então, não é tudo para todos. Conforme o indivíduo, ela vai assumindo formas e expressões. Nem todos vão conseguir chegar ao topo da pirâmide de necessidades, ou seja, vai conseguir chegar até a autorrealização. Então, a frustração de certas necessidades, ele, para algumas pessoas, ou para a maioria daqueles que não conseguem, vai se tornar o quê? Uma ameaça psicológica. Então, quando alguma necessidade de nível mais baixo deixa de ser satisfeita, ela volta a predominar no meu comportamento. Eu posso estar já lá na minha necessidade de estima, mas se por algum acaso a minha necessidade fisiológica, ela não foi satisfeita, ela está tendo, o que vai acontecer? Eu vai mexer naquele ciclo motivacional, tá? Então, quando alguma necessidade de nível mais baixo deixa de ser satisfeita, o que vai acontecer? Vai voltar aquela tensão, ela vai voltar a predominar no comportamento, né? E o meu organismo vai ficar desorganizado, vai ficar naquele clima de tensão. Por quê? Porque eu vou precisar satisfazer aquela necessidade. Então vai gerar aquela tensão que só vai voltar ao equilíbrio quando ela for satisfeita, tá? Então isso quer dizer que eu estou lá no nível mais acima e as minhas outras estão sempre como é que se diz? Supridas? Não, porque pode acontecer uma reviravolta na minha vida, eu posso perder o emprego. E aí, a minha necessidade fisiológica, a minha necessidade de segurança, ela vai estar, o quê? Debilitada, comprometida, porque vai gerar uma tensão. Eu preciso suprir essa necessidade de segurança porque eu perdi meu emprego. Então, eu estou com a ameaça de não ter onde morar, não ter o que comer. Então, eu volto, por quê? Porque gerou uma tensão em mim daquela necessidade que antes era suprida e agora não é mais. E essa tensão vai me fazer gerar um comportamento, uma ação para que eu possa suprir essa necessidade. Então, é isso que acontece, essa pirâmide, essa
passar por esses níveis de hierarquia, ele não é fixo, não é uma coisa, uma vez passado, não volta, não. Ele é cíclico. Como ele mesmo falou, Maslow, no começo da apresentação aqui eu coloquei para vocês, é uma questão cíclica. A gente está vivenciando isso a todo momento. E as aplicações da teoria de Maslow, onde a gente vê. Então, essa teoria de Maslow, ela foi muito e ainda hoje é utilizada na administração, na gestão de pessoas, porque essa abordagem comportamental na administração, ela propõe uma visão, uma adoção de uma posição muito mais humanista do que normativa dentro de uma administração, dentro de uma gestão de pessoas. E ela também é muito utilizada no marketing, né, em 3 aspectos, porque existe essa segmentação psicológica baseada nos desejos e nas necessidades das pessoas. O marketing utiliza muito isso, e essa teoria de Maslow, ela ajuda dentro do marketing a entender o quê? Como que a pessoa se comporta, os planos e metas dos consumidores. E terceiro, ele reconhece as necessidades e, portanto, o tipo de produto para cada consumidor. Então, a teoria de Maslow, ela é muito, ainda hoje, aplicada e utilizada dentro do marketing. E a gente fica com essa frase de Maslow que diz que à medida que os aspectos básicos que formam a qualidade de vida são preenchidos, podem deslocar seu desejo para as aspirações cada vez mais elevadas. Resumindo, o que tem na pirâmide das necessidades de Maslow, aquela hierarquia. Se as necessidades da base da pirâmide elas são supridas, eu vou pensando cada vez mais nas minhas necessidades mais elevadas, eu vou começar a olhar, tem um estímulo de uma necessidade que está mais acima, né? Então, na medida que os aspectos básicos que formam a qualidade de vida, eles são preenchidos, são satisfeitos, eu posso deslocar o quê? O meu desejo, as minhas aspirações cada vez para pontos mais elevados. Então, a gente fica por aqui. Até a nossa próxima aula.